Vamos fazer uma análise racional de como as coisas estão se processando entre a sociedade e o poder público, entre o poder público e a sociedade. O poder público se distanciou dos interesses da sociedade e decide por conta própria. Eu ouvi uma vez na Câmara Municipal, 15, 20 anos atrás, não, quem manda aqui somos nós. Dito lá, por uma roda lá de 3, 4 vereadores, quem manda aqui somos nós. Olha só, quer dizer, o povo não conta, né? Então, vamos lá. Na década de 80, eu queria desenvolver um projeto, né, de envolver a comunidade para discutir política lá atrás. E aí eu lembro que eu conversei com 3 pessoas que já faleceram, né? Os 3 rotarianos do Rotary Centro, né? O primeiro clube de serviço de Ponta Grossa foi o Rotary Clube Ponta Grossa, Rotary Clube Ponta Grossa. O centro foi acrescentado depois, mas o Rotary Clube Ponta Grossa foi o primeiro. O doutor Olavo Alberto de Carvalho foi um dos fundadores do Rotary Clube. Muito bem, mas eu conversei com o José Carlos Gomes, o Zé Carlos, saudoso Zé Carlos, aí tem o nome de uma rua lá no Distrito Industrial, EFAP, era um dos lutadores, ele, o Maurício Sade, o Nonô Pereira, o Maneco Martins, de todos só o Maurício Sade continua vivo, os 3 já faleceram. Então falei com o Zé Carlos, me dava muito bem com o Zé Carlos, falei com o Alberto Olavo de Carvalho, o Tim, né, faleceu questão de 2 anos atrás aí, né, o Tim, sobre o processo político de acompanhamento da sociedade, do trabalho do vereador, do prefeito, do deputado estadual, enfim, né. Eles acharam interessante e pediram para eu conversar com a figura respeitada do Rotary, né, aquela figura que está lá em cima, você trata com toda a veneração, todo o respeito, que era o doutor Olavo Alberto de Carvalho, pai do Tim. Eu fui falar com o doutor Olavo Carvalho. Daí, o doutor Olavo Carvalho tinha um temperamento explosivo, né? Um dia falou, mas a gente vota e depois tem que acompanhar? Que é isso? Você perdeu a noção de discutir as coisas? Aí, né, já vi que não tinha como levar para frente a conversa com ele, né? Mas o que eu já falava disso então há 40 anos atrás? É preciso fazer um acompanhamento do trabalho da figura pública, homem ou mulher, para que eles não se imaginem dono da res pública, da coisa pública, como estão se considerando hoje. O pessoal anda falando mal do Bolsonaro. O Bolsonaro está prestando um grande serviço ao Brasil porque ele está mostrando que ele não é o dono da res pública, como o Lula foi. O que o Lula fez? Como o Fernando Henrique foi, né? O próprio Michel Temer ali, né? O Michel Temer tem 50% do que fez de bem, 50% que fez de mal, mandou lá o Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal, né? Então vamos continuar fazendo essa reflexão. Então aquela conversa lá de trás não prosperou. Muito bem, nós tivemos no governo do Ciro Martins o Conselho da Comunidade. O Ciro, que era um homem correto, decente, honesto. Naquele tempo ninguém precisava dizer que era honesto, porque não havia corrupção. E honestidade naquele tempo era obrigação, hoje é virtude. Porque, no geral, nós estamos aí com corruptos, desonestos, assumindo as funções da representação pública. Então o Ciro tinha o Conselho da Comunidade. Nada acontecia de importante no governo do Ciro sem que o Ciro reunisse e ouvisse o Conselho da Comunidade. O Conselho da Comunidade, não lembro se eram 10, 12 pessoas, mas eram as pessoas representativas. Presidente de Rotary, presidente de Lions, gerente do Banco do Brasil naquela época, presidente da Associação Comercial, havia o bispo, acho que tinha um pastor. Enfim, eram pessoas acatadas na sociedade. E o Ciro ouvia aquelas pessoas, né? Tanto que o governo do Ciro, né, fez a revolução da economia de Ponta Grossa, trouxe a industrialização e tal, e administrativamente o Ciro não fazia nada de importante sem ouvir essas pessoas. Muito bem, depois
Aí não funcionou mais o conselho, tal, mudou de governo, veio mesmo com o Luiz Gonzaga, com o Pupi, depois com o Zuc, nem falar então, né? Muito bem, o tempo passou, tal. O Márcio Paulic, presidente da Associação Comercial e Industrial, fez uma grande coisa que não foi para frente. Ele criou o Conselho das Entidades, quer dizer, todas as entidades reunidas num conselho. Eu elogiei no jornal isso aí, lembrei do Conselho da Comunidade do Ciro Martins e vi nesse Conselho das Entidades uma exemplar organização da sociedade, porque esse conselho poderia falar para toda a cidade, né? Poderia se sobrepor ao prefeito, aos secretários, à Câmara de Vereadores. Epa, olha, nós do conselho representamos a população, o que estão fazendo não está certo. Não foi para frente essa ideia brilhante do Márcio Paulic, né? O Márcio foi um grande presidente da Associação Comercial. Sempre falo que o Márcio, administrativamente falando, empresarialmente falando, grande sujeito. Politicamente falando, não vamos misturar as coisas aqui, né? O Márcio político nem de longe se compara eficiente em matéria de eficiência com o Márcio empresário. Então o Márcio criou o Conselho das Entidades, que devia ter sido estimulado, preservado, está funcionando até hoje, porque este conselho ele ia se debruçar em cima dos interesses da cidade, porque cada entidade vive o dia a dia da cidade. Muito bem, não foi para frente, né? Então, as coisas estão acontecendo, né? Então nós tivemos essa discussão aí de construir casa no Distrito Industrial, porque o prefeito Marcelo Rangel decidiu por conta própria, acolitado, ajudado, orientado, sei lá se mandado ou não, pelo tio, né? Por esse senhor chamado Ricardo Luiz Torquato de Linhares, arrebentando com todo o planejamento da cidade inteira, historicamente, rompendo com o zoneamento estabelecido por uma das grandes empresas nacionais, Antônio A. Noronha. Eu fiz um vídeo aqui dizendo: quem é esse cidadão aí? Qual é a qualificação técnica profissional dele para fazer essa barbaridade e mandar construir casa no Distrito Industrial? E estava tudo encaminhado, né? O conselho da cidade negou o pedido, 2 anos depois concordou com o pedido. Como pode essas mudanças assim? Tudo longe da opinião pública, tudo longe do interesse da sociedade. Muito bem, daí houve essa movimentação tal, ao que tudo indica, a prefeita Elizabeth Schmidt está colocando um paradeiro nisso, não vai ser construído casa ali. Palmas para ela, porque, enfim, alguém pensando no interesse público. Na campanha eleitoral, né, a deputada Mabel Canto destacou que o seu pai foi o único prefeito, depois do Ciro Martins, que comprou lá, que é o Distrito Industrial, né, aqui de Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba, do lado esquerdo da rodovia, comprou do lado direito, que nem outro prefeito comprou tal. Só não contou como é que o pai doou aquelas áreas lá, né? Ali tem uma discussão séria. O município não tem mais área para doar para as indústrias. Mas o Distrito Industrial é para indústrias, não para instituições de prestação de serviço. O Joselito deu uma área grande lá, e o Marcelo Rangel deu também uma outra área, na mesma direção de prestação de serviço. Não quero tratar desse assunto aqui agora, mas oportunamente não vamos tratar e vamos dar os nomes aqui. Não é justo as pessoas quererem se enriquecer em cima da coisa pública nossa aqui e ninguém fala nada. Nós não temos um conselho para acompanhar, para chamar a atenção do prefeito, para fiscalizar, porque a Câmara Municipal, que tem esse papel constitucional, sumiu esse conceito. Os vereadores transformaram lá, a maioria, sei lá, balcão de negócio, porque eles aprovaram esse projeto para construir casa ali, não é? Então, a Câmara perdeu a representatividade, a sociedade está desarmada. Aí temos esse caso do seminário aí transformado em penitenciária, que se transforma uma penitenciária em seminário, escola, o aplauso da sociedade, mas o inverso não. O bispo quer ganhar dinheiro? Não, em cima do interesse da comunidade. Esse terreno, em 1926, foi doado para a Diocese de Ponta Grossa para a construção de um seminário, ou seja,
Mudou a finalidade. O município tem que estar na justiça e dizer: bispo, dá de volta o terreno para nós. É elementar. É elementar. A professora Elizabeth vai ter que fazer isso, porque senão de repente alguém entra com uma ação aí de improbidade administrativa. O terreno foi doado para a construção de um seminário e ninguém diz nada. Sei lá se isso passou pela Câmara, mas a Prefeitura deu um alvará. Tudo no governo passado, né? Então, é preciso trazer essas coisas aqui, né? Para a gente fazer essa reflexão e chamar a atenção das lideranças, chamar a atenção dos sindicatos, chamar a atenção dos clubes de serviço para essa reflexão comunitária. Nós temos que olhar ao redor, nós não podemos deixar que o governo faça tudo o que quiser, tudo o que o prefeito quiser, nem que os vereadores façam da Câmara um negócio deles, toque a Câmara como eles quiserem, ao sabor deles. Não! A Câmara tem que cumprir o seu papel constitucional. Por isso que eu estou elogiando esse grupo, o poder emana do povo, para que esse grupo se concentre na Câmara, esse grupo evolua, esse grupo se especialize em discutir a Câmara, não permita que outras pessoas entrem propondo outras discussões lá, essas pessoas descernem o grupo. Quem entrar lá e propor isso, que alguém lá, os administradores, eliminem. Porque se ficarem só na Câmara vão prestar um grande serviço para a sociedade. Esse é o princípio da moralização. E é preciso que as autoridades respeitem o povo. O povo deve respeitar as autoridades, mas elas primeiro têm que dar o exemplo, né? E em relação a esse grupo, eu vi uma postagem lá, que eles mandaram para os vereadores para discutir, e que um dos administradores foi cortado por 3 vereadores, né? Mas não quis dar o nome dos vereadores. Tem que dar o nome dos vereadores, porque o vereador que se negar a participar disso, ele está negando de cumprir com o seu papel constitucional, com o seu papel fundamental. Então eu estou trazendo essa reflexão para quem sabe, de repente, surgir algo, ou ressurgir o Conselho das Entidades, enfim, uma ferramenta que possa defender os interesses da sociedade. A sociedade, ela tem que acompanhar o poder público, ela não pode permitir que o poder público se sobreponha a ela.